Pega um do Eros, que ele tem que sair. 23.201. Vou liberar. 23.201. Show? Peraí, Grace, Eros Grau. 23.219. Não. Está reaberta a sessão. Ministro Eros Grau. Agravo regimental no mandado de segurança 23.219. Agravante Sônia Castro de Oliveira. Agravado Presidente da República. Senhor presidente, trata-se de agravo regimental e mandado de segurança interposto por Sônia Oliveira em face de decisão monocrática que negou seguimento ao vrito. A agravante alega que a decisão recorrida cerceou seu direito de defesa ao manter o ato administrativo que determinou a cassação de sua aposentadoria sem levar à turma o julgamento da matéria. Acrescenta que houve desproporção entre as faltas cometidas pela impetrante quando ainda era servidora do INSS e a penalidade aplicada, eis que não teriam passado de atos culposos que não causariam prejuízo para a administração. Alega a ocorrência de prescrição, pois na data do ato que determinou a aplicação da penalidade, já teriam passado mais de 5 anos desde a concessão de sua aposentadoria. Por fim, alega que após a emenda constitucional número 3 de 93, a aposentadoria deixou de ser um prêmio consubstanciando um seguro para o qual o impetrante contribuiu a fim de que pudesse gozar daquele benefício. Conforme dispõe o enunciado número 6 da súmula desta Corte, argumenta que a cassação da aposentadoria somente é possível após a revisão do ato pelo Tribunal de Contas. É o relatório. Voto. Preliminarmente, não procede a alegação de que teria ocorrido a prescrição da ação disciplinar. Eis que, conforme prevê o artigo 142, inciso 1 e parágrafo 2º da Lei 8.112, o direito da Administração Pública Federal de punir seus servidores prescreve em 5 anos quanto às infrações passíveis de perda de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade de destituição de cargo em comissão, começando a correr o prazo a partir da data em que o fato se tornou conhecido. Os dois fatos cuja prática é atribuída à impetrante, concessão irregular de uma aposentadoria por idade e de uma pensão por morte, remontam respectivamente a 19 de dezembro de 91 e a 28 de dezembro de 91, quando foram publicados no Diário Oficial da União. O processo administrativo para apurar a ocorrência das citadas infrações foi instaurado por meio de despacho exarado em 3 de maio de 1995, o que ocasionou a interrupção do prazo prescricional, conforme disposto no artigo 142, parágrafo 3º da Lei 8.112. Em 14 de maio de 98, foi publicado no Diário Oficial da União o ato que determinou a cassação de sua aposentadoria. Não há, pois, que se constituir de prescrição. No que se refere ao fato de a impetrante já se encontrar aposentada ao tempo em que lhe foi aplicada a sanção administrativa, esse tribunal já decidiu que a circunstância de o servidor ter atendido aos requisitos para a aposentadoria não obsta a instauração do processo administrativo para apurar a existência de falta eventualmente praticada no exercício do cargo. Ainda que aposentado o servidor, se houver notícia de infração cuja prática é a ele atribuída e que possa ensejar a sua demissão, deve ser instaurado o processo administrativo. Eis que a confirmação dos indícios levará à cassação da aposentadoria anteriormente concedida. Estou citando aqui o precedente ministro Nery da Silveira. Quanto à alegação de que a súmula número 6 subordina a eficácia do ato de cassação de aposentadoria à aprovação por parte do Tribunal de Contas, a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o Presidente da República não necessita do prévio assentimento do Tribunal de Contas da União para exercer a sua competência disciplinar, conforme destacou o Ministério Público, e eu estou registrando aqui o parecer do Ministério Público. Quanto à constitucionalidade da cassação de aposentadoria, esse tribunal confirma reiteradamente a aplicabilidade dessa forma de punição,
não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. Estou também aqui me referindo ao MS 23299, relator Sepúlveda pertence. Por fim, não merece acolhida o argumento de que as infrações administrativas atribuídas a impetrante, entre as quais a concessão de pensão por morte à filha maior de sua colega de trabalho, teriam sido praticadas de forma culposa, sem que houvesse má-fé ou dolo de lesar os cofres públicos. A confirmação dessas afirmações demandaria dilação probatória absolutamente incompatível com a via estreita do mandado de segurança. Estou negando o provimento ao agravo regimental. Peço vista, presidente de mesa, e libero já. Só uma dúvida que eu tenho. Ministro Eros Grau, agravo regimental, aliás, ação direta em constitucionalidade 3332. Requerente Procurador-Geral da República, requerido Assembleia Legislativa e Governador. Dois, três. Procurador-Geral da República ajuizou a presente ação direta com pedido de cautelar, no qual questiona a constitucionalidade do artigo 13 da Lei Estadual, número tal, do Estado do Maranhão, que reestrutura a administração de serviços auxiliares do Poder Judiciário daquele Estado-membro e institui plano de cargos, carreiras e vencimentos de seus servidores. O preceito impugnado possui a seguinte redação. Os atuais servidores do Poder Judiciário, efetivos ou estáveis, nomeados antes de 5 de outubro de 88, serão enquadrados nos cargos constantes dos anexos 1 a 8, por transposição, por ato do presidente do Tribunal de Justiça, respeitados o cargo de origem e antiguidade. O requerente sustenta a afronta ao disposto. E o voto? Discute-se nessa ação direta a constitucionalidade do artigo 13, que eu acabei de ler, que permite a transposição dos servidores do Poder Judiciário local nomeados antes da promulgação. O ato 19, o texto constitucional em vigor estabelece que a investidura depende da aprovação de prévio de concurso de provas. O ato 19 o artigo 19 do ato das disposições constitucionais transitórias excepcionou essa regra. É aquele preceito que diz que os servidores, em exercício na data da promulgação, há pelo menos 5 anos, são considerados estáveis. O preceito impugnado, ao possibilitar o enquadramento de pessoas nomeadas antes de 5 de outubro sem concurso em cargos integrantes do Poder Judiciário, afrontou a orientação constitucional. Em julgamento recente, essa Corte proclamou inconstitucionalidade de lei estadual que ampliava a exceção constante do preceito. E eu estou me referindo aqui à ADI número 100, relatora ministra Ellen Grace. O argumento esgrimido pela Assembleia Legislativa é de que a inconstitucionalidade não reside no ato normativo, mas na inércia da administração, não justifica o desacato à regra do concurso público. Ante o exposto, eu julgo procedente o pedido formulado na ação. De acordo. Diversa não a estabilidade daqueles que, à época da Carta, tinham 5 anos já de integração ao serviço público, mas a efetividade em cargos. E, de qualquer forma, beneficia também quem não havia completado ainda os 5 anos. Tem fotografia. Não é, ministro? Não é, ministro? Ministro Marco Aurélio, tem fotografia. O Tribunal, por unanimidade, julgou procedente a ação e declarou a inconstitucionalidade do artigo 13 da Lei Estadual 8.032, de 2003, do Estado do Maranhão. Vamos lá. Joaquim Barbosa. 22.151. Ministro Joaquim Barbosa. Ah, não, isso aqui está complicado. Deixa para o fim isso aqui. Tá. Ministro Carlos Brito. Ação direta de incondicionalidade 3051. Minas Gerais. Senhor presidente,
A ADIM tem por objeto a emenda constitucional número 52, de 28 de dezembro de 2001, do Estado de Minas Gerais, que, aspas, acrescenta ao ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado dispositivos referentes à extinção do cargo de carcereiro na estrutura da Polícia Civil. A norma sob censura, o dispositivo sob censura tem a seguinte legenda. Artigo 1º. Fica acrescida ao ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado o seguinte artigo 110. Artigo 110. Fica extinto, na estrutura da Polícia Civil, o cargo de carcereiro, com suas respectivas classes, passando seus ocupantes, na data de publicação da emenda que instituiu este artigo, a ocupar o cargo de detetive, mantidas as vagas existentes no quadro de detetives. Parágrafo 1º. Os ocupantes do cargo de carcereiro a que se refere o caput deste artigo ingressarão na classe inicial do cargo de detetive, independentemente da classe ocupada na carreira de carcereiro. Os servidores de que trata este artigo farão jus à progressão na carreira por merecimento e antiguidade. Parágrafo 3º. Até o integral cumprimento da Lei nº 13.720, de 27 de setembro de 2000, cabem aos ocupantes do cargo de detetive as atribuições previstas no artigo 78 da lei. Fica o Poder Executivo autorizado a promover o ajuste e o equilíbrio do número de cargos na série de classes de detetive. Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação. Pois bem, sustenta o requerente que o diploma normativo em xeque descumpre a obrigatoriedade do concurso para o provimento dos cargos públicos efetivos. Inciso 2º do artigo 37. Acrescentando que, ao dispor sobre a transformação de cargos de carcereiros em detetives, de modo a possibilitar a investidura daqueles servidores em cargos diversos daqueles para os quais foram originariamente nomeados, a emenda estadual incidiu em vício de inconstitucionalidade formal, porquanto o projeto que deu origem ao prefalado ato normativo não foi de autoria do chefe do Poder Executivo. Inciso 2º, parágrafo 1º do artigo 61 da Constituição. Ainda mais, pontuou que as normas, aspas, as normas de processo legislativo, inclusive as regras de iniciativa reservada, como as previstas no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º do texto maior, são de observância compulsória pelos Estados-membros, sob pena de ferir o modelo de tripartição de poderes, definido pelo Constituinte originário. A seu turno, a autoridade presentante da Assembleia Legislativa Mineira defendeu a validade constitucional do texto normativo em foco. Ao fazê-lo, argumentou que, aspas, não há que se falar no caso sob exame em ofensa ao disposto no artigo 37.2 da Constituição da República, porque a preterição da regra do concurso dá-se em razão da incontroversa afinidade de atribuições entre os cargos de carcereiro e de detetive. De par com isso, forcejou por afastar o alegado vício de iniciativa, sustentando que os dispositivos magnos tidos por violados cuidam tão somente da iniciativa de leis complementares e ordinárias, não da propositura de emendas constitucionais. Com vista dos autos, o nobre advogado-geral da União manifestou-se pela procedência do pedido. Para tanto, sustentou que a emenda constitucional em estudo padece do vício de iniciativa por dispor sobre matéria da competência privativa do chefe do Poder Executivo. É o relatório. Voto. Senhor presidente, como se vê, há um vício aqui de inconstitucionalidade formal que parece efetivamente mortal. A iniciativa desse tipo de projeto de lei, dispondo sobre regime jurídico de servidor público, é efetivamente do Poder Executivo, não há como contornar essa dificuldade. Excelência julga procedente. Então, julgo que está formalmente viciado o ato questionado e, por isso, declaro procedente a ADIM. Todos de acordo? Agora,
emenda, né? Foi de emenda. Nós temos já Ainda aquele decidido jogo, né? que tanto faz emenda quanto não. Foi jogo de Não, é que eu tenho sustentado que, se trata de poder constituinte originário, né? Emenda. Muito embora derivado do que previsto da Constituição. Da Constituição, Federal, aí o campo de atuação é a mais. ação. Perfeito. Mas eu fico vencido também nesse entendimento do plenário, Tá certo. só para saber como é que eu vou votar. A ação foi julgada procedente e o tribunal, por unanimidade, declarou a inconstitucionalidade da emenda constitucional número 52, de 28 de 12 de 2001 do Estado de Minas Gerais, que acrescentara um artigo 110 ao ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do mesmo Estado, nos termos do voto do relator. Ministra Ellen Grace. Mandato de segurança 22.127, Rio Grande do Sul, impetrante Paulo César Lima, impetrado presidente da República. Senhor presidente, mandado de segurança impetrado por Paulo César Lima contra decreto do presidente da República de 27 de junho de 94, que o demitiu do cargo de patrulheiro rodoviário federal em razão de ter se valido do cargo para lograr proveito pessoal e por corrupção. Artigo 117, inciso 9º, 132, inciso 11 da Lei 8.112. O impetrante sustenta que o processo disciplinar de demissão contém vícios insanáveis, afronta a Constituição Federal, a Lei 8.112 e a Instrução Normativa 3/92. Alega incompetência da autoridade que instaurou o processo administrativo disciplinar, já que a autoridade competente no caso é o ministro de Estado. Alega ainda a falta de publicação no Diário Oficial da portaria que instaurou o procedimento de apuração, com descrição insuficiente dos fatos, e ainda a designação de pessoa em posição hierarquicamente inferior à do acusado para constituir a comissão. Por último, o excesso de prazo para a conclusão do processo e a consequente decadência do direito de punição. Foi requerida a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato impugnado e, quando do julgamento final, a anulação do ato de demissão da correspondente portaria, bem como o reconhecimento de seu direito de não ser punido. A liminar foi indeferida e foram prestadas informações. A Procuradoria-Geral opina pela denegação ao relatório. Voto. Na forma da cópia da Portaria 46/93, que se encontra nos autos folhas 161, a autoridade que instaurou o processo administrativo disciplinar foi o superintendente substituto da 9ª SPRF, Secretaria da Polícia Rodoviária Federal, Minas Gerais, MJ, Ministério da Justiça, Rio Grande do Sul, órgão da estrutura regimental do Ministério da Justiça. Sua competência decorre do que dispõe a Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Ou seja, a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar assegurado ao acusado ampla defesa. Não tem, pois, suporte legal a alegação do impetrante de que a autoridade competente seria, no caso, o ministro de Estado. A publicação da portaria no Boletim Informativo Interno, com sua fixação no quadro mural para ampla divulgação, foi considerada válida quando dos julgamentos pelo plenário desta Corte dos mandados de segurança 22.888 e 22.055, relatores, respectivamente, os ministros Nelson Jobim e Carlos Veloso. Com relação ao vício apontado no que diz respeito à designação de servidor de nível hierarquicamente inferior ao do acusado, para constituir a comissão, verifico que foram indicados 3 servidores estáveis. O presidente, Jurandir Oliveira Abreu da Silva, era inspetor, como impetrante, e ocupante de cargo efetivo. Nos termos do artigo 149 da Lei 8.112, o presidente, e só esse, integrante da comissão, aspas, deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou do mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Fecho aspas. Não houve, portanto, ofensa ao referido dispositivo legal. Por último, não ocorreu a alegada decadência por excesso de prazo para a conclusão do processo. O plenário, também quando do julgamento dos mandados de segurança antes mencionados, decidiu que, na forma do artigo 169, parágrafo 1º da Lei 8.112, o julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo. Por isso, eu indefiro a segurança. Todos de acordo? O Tribunal, por unanimidade, indeferiu a segurança nos termos do voto da relatora. Ministro... Acompanho o relator, excelência. É o mandato de segurança...
Mandado de segurança, agravo no mandado de segurança 23.219. Não está aí contigo. Agravo no mandado de segurança 23.219, que era o ministro Eros Grau. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Hã? Não, já deu, acabou de dar. Me dá outra, Hélio. Stellen Grace, mandado de segurança 23.201, Rio de Janeiro. Eleutério Ferreira Parracho e Presidente da República. 23.201. 23.201. Presidente, trata-se de mandado de segurança impetrado por Eleutério Ferreira Parracho contra ato do senhor Presidente da República, consubstanciado no decreto de 9 de julho de 98, que o demitiu do cargo de delegado da Polícia Federal, com base no processo número X, por ter o impetrante se prevalecido abusivamente da condição de funcionário policial, artigos 337, inciso 1º, e 364, inciso 48, combinado com 383, inciso 10º, do Decreto 59.310, de 66, decreto esse que regulamentou a Lei 4.878, de 65. O impetrante, em síntese, alega na sua petição que a demissão teve caráter mais político e menos disciplinar, como subproduto de disputa de poder e evidente interesse eleitoral, que foi instaurado processo disciplinar e ação penal contra ele em razão de notícia de tentativa de extorsão contra a Discount Bank Latin America, DBLA. A consultoria jurídica do Ministério da Justiça não foi ouvida na forma do seu regimento interno, e os fatos até agora não foram comprovados. A ação penal não teve ainda seu desfecho. Que, embora o relatório final da comissão processante instaurada no âmbito da Polícia Federal tenha concluído pela condenação do impetrante, o Ministério da Justiça, por meio da coordenação de assuntos disciplinares da consultoria jurídica, entendeu, em parecer fundamentado, inexistirem provas concretas, precisas e definidas que confirmassem as irregularidades e propôs a absolvição. Diz mais que o parecer técnico apresentado não foi objeto da necessária análise do consultor jurídico, mas avocado pelo excelentíssimo senhor ministro da Justiça, que imotivadamente desacolheu o pronunciamento técnico e resgatou as conclusões da comissão processante. Ainda que uma simples leitura do relatório final do processo administrativo comprova o nítido caráter de perseguição política, além de flagrantes violações a preceitos basilares do Estado Democrático de Direito. Ainda que o despacho do ministro da Justiça carece da indispensável motivação e subtraiu relevante fase do procedimento, acarretando inquestionável nulidade ao ato. O impetrante requereu concessão da medida liminar para mantê-lo no cargo e, quando do julgamento final, a declaração de nulidade do processo administrativo, com o consequente reconhecimento do seu direito líquido e certo de permanecer no cargo de delegado de polícia até o novo julgamento a ser proferido pela autoridade coatora. Das informações em que a autoridade impetrada sustenta a legalidade do ato impugnado, destaco os seguintes argumentos. Primeiro, o exame do processo administrativo pelas consultorias jurídicas constitui mero ato de assessoramento interno e é desprovido de poder de vincular o Presidente da República, que poderá dele prescindir, e o Ministro do Estado também, que poderão dele prescindir, sem que deste fato resulte qualquer prejuízo. Que a conduta do impetrante se ajusta ao sentido literal do item 48 do artigo 364 do Decreto 59.310 e difere da versada no pronunciamento da extinta Consultoria Geral da República, invocado no parecer 1998. E, diz esse artigo, são transgressões disciplinares prevalecer-se abusivamente da condição de funcionário policial. Dizem ainda as informações, mesmo que inadequada fosse a capitulação da conduta antissocial do impetrante no inciso 48, a comissão de investigação entendeu tipificada também a transgressão no tocante ao disposto no item 8º do artigo 364 do mesmo decreto. E diz o artigo 364, inciso 8º, praticar ato que importe em escândalo ou que concorra para comprometer a função policial. Bem,
A vinculação que o impetrante pretende estabelecer para fins de comprovação de sua culpa entre a sanção administrativa e penal é incompatível com a doutrina, as decisões judiciais e a disciplina da matéria. Afirma ainda a autoridade impetrada que as asserções de que a punição teve caráter político são resultantes de meras idealizações, carentes de consistência probatória e de força de convencimento compatíveis com o contexto do processo disciplinar. Meu eminente antecessor, ministro Otávio Galotti, indeferiu o requerimento de concessão de medida liminar ao entendimento de ausência dos seus pressupostos. A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra da subprocuradora-geral, doutora Sandra Curot, com aprovação do então Procurador-Geral da República, opinou o seguinte, aspas, o impetrante, delegado de Polícia Federal, foi demitido por decreto presidencial datado de 9 de julho de 98, por haver se prevalecido abusivamente da condição de funcionário policial. Conforme consta dos autos, em edição de 14 de março de 95, o periódico local Correio Brasiliense publicou na coluna assinada pelo jornalista Ricardo Lessa notícias sob o título Shalom, de que uma autoridade da Polícia Federal recebeu $2 milhões do Banco Israelense de Desenvolvimento para abafar uma ocorrência de apreensão de uma lista de 2.000 depositantes daquela instituição financeira que efetuaram retirada ilegal de dinheiro para o exterior. Instaurado o processo administrativo disciplinar, ficou comprovado que, em 14 de outubro de 94, equipe de policiais federais lotados na Delegacia de Polícia Fazendária do Rio de Janeiro, posteriormente identificada como equipe Fox, composta pelos agentes de Polícia Federal Renato Pereira Gomes, Eduardo de Freitas Dias, Roberto Vinícius da Silva Braga e Marcos Vinícius do Amaral, empreenderam diligências no escritório de representação do Discount Bank of Latin America, localizado na Avenida Nilo Peçanha, 50, 1509, que era sucursal de instituição sediada em Montevidéu, Uruguai, patenteada pelo Israel Discount Bank, New York. Na ocasião, foi arrecadada vasta documentação bancária, sem o abrigo de ordem judicial relativa às operações efetuadas pela clientela do DBLA, através de contas designadas, que foi transportada essa apreensão em sacos plásticos para a Superintendência da Polícia Federal. Posteriormente, membros da comunidade judaica do Rio de Janeiro procuraram o diretor do Discount Bank of Latin America, senhor Israel Senderey, relatando terem sido contatados por policiais federais que, em troca de vantagem financeira, lhes propuseram eliminar seus nomes e tudo quanto se traduzisse em irregularidades, afirmando que detinham a identificação dos titulares das referidas contas. Procedeu-se, então, a um acordo financeiro, iniciado nas dependências do gabinete do ora impetrante, à época superintendente regional do Departamento de Polícia Federal no Rio de Janeiro, que consistia na destruição do acervo comprometedor mediante o pagamento da quantia de $10 milhões, posteriormente reduzida para $2 milhões também de dólares. A incineração dos documentos foi feita na churrasqueira do apartamento do advogado Carlos Königsberg, amigo do impetrante e seu advogado pessoal, incumbido de intermediar o acordo. Tais fatos geraram denúncia contra o impetrante e os demais envolvidos, encontrando-se o processo criminal em andamento. A Comissão de Processo Disciplinar concluiu, consoante o robusto conjunto probatório, pela aplicação da pena de demissão. No mesmo sentido, foi o parecer da Divisão Disciplinar do Departamento de Polícia Federal, acolhido pelo Corregedor-Geral. Surpreendentemente, no âmbito da consultoria jurídica do Ministério da Justiça, o coordenador de assuntos disciplinares, ignorando tudo quanto havia sido apurado, manifestou-se pelo arquivamento do processo disciplinar, aspas, tendo em vista a inexistência da materialidade do fato, bem como da ausência na obtenção de qualquer tipo de vantagem, fecha aspas. O ministro da Justiça, à época, hoje senador Renan Calheiros, desacolheu dita manifestação, acatando in totum as conclusões da comissão processante por seus próprios fundamentos e entendendo que as provas coligidas são suficientes e idôneas para caracterizar a prática das infrações imputadas. Através da nota número X, a Casa Civil da Presidência da República manifestou-se pela submissão à decisão presidencial da proposta de acatamento das penalidades sugeridas pela Comissão de Processo Disciplinar de demissão do impetrante e dos policiais
antes referidos. Como bem apontam as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o deslinde do tema requer que se considere a norma imperativa da Lei 8.112, artigos 166 e 167, para que, elaborado o relatório final, seja remetido o processo disciplinar à autoridade julgadora, no caso de demissão, o Presidente da República, carecendo de qualquer relevância para a validade do apuratório, o encaminhamento dos autos ao Presidente da República por intermédio de expediente sucinto e desprovido de análise dos fatos, subscrito por ministro de Estado, porque os elementos necessários à formação do juízo sobre a materialidade e autoria constam do relatório e de posteriores pronunciamentos de unidades administrativas. Fecho aspas. Ainda a doutora Sandra diz que o fato de o coordenador de assuntos disciplinares do Ministério da Justiça ter divergido de quanto até então e após foi dito a respeito dos fatos não tem qualquer relevância, uma vez que sua manifestação é apenas peça de caráter opinativo, que não vincula o ministro da Justiça nem espelha a posição do Ministério. O processo administrativo, que culminou na demissão do impetrante, observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como os prazos legais. Alegações de que foi vítima de perseguição política encontram-se inteiramente desprovidos de plausibilidade. Inexiste, portanto, diz a doutora Sandra, direito líquido e certo à nulidade do processo administrativo disciplinar e à manutenção no cargo de delegado de Polícia Federal, como pretende. Finalmente, diz ela, observo que as transgressões que ensejaram a demissão do impetrante constituem infrações administrativas elencadas no artigo 364, inciso 48, artigo 387, inciso 1º, combinados com 383, décimo, do Decreto 59.310, que regulamentou a Lei 4.878. Dessa forma, eventual absolvição no processo criminal não repercutirá na esfera administrativa, já que, quando a infração praticada pelo servidor público é definida em lei, ao mesmo tempo como ilícito penal e ilícito administrativo, prevalece a regra da independência entre as duas instâncias. Na hipótese em tela, seria necessário ainda que todos os fatos que ensejaram a demissão constituíssem igualmente crimes pelos quais foi processado o impetrante, ou seja, que nenhum fato residual persistisse em caso de absolvição a amparar o processo administrativo disciplinar. Refere jurisprudência desta Casa e opina pela denegação do rito. Esse é o relatório, presidente. Presidente, o alegado caráter mais político e menos disciplinar, como subproduto de uma suposta disputa de poder e interesse eleitoral, demandaria para sua apuração revolvimento de fatos e provas, o que não é viável fazer em sede de mandado de segurança. Além disso, verifico que se encontram nos autos o relatório final da Comissão de Disciplina, assinada pelos delegados de Polícia Federal Roberto das Chagas Monteiro, Zilmar Pimentel dos Santos e José de Arimateia Leitão, e o parecer da Corregedoria Geral de Polícia Federal, assinado pela delegada de Polícia Conceição de Maria Gonzaga Santos, aprovado pelo Corregedor-Geral Arthur Lobo Filho, que concluíram pela culpabilidade do impetrante. Já o parecer da Consultoria Geral da Justiça, de lavra do coordenador de assuntos disciplinares, Sérgio Ernesto Hoppe, propôs o arquivamento do procedimento disciplinar por entender inexistente a materialidade do fato e insuficientes as provas da obtenção de qualquer tipo de vantagem, por força do princípio indubio pro réu. A seguir, o ministro da Justiça despachou nos seguintes termos: desacolho a manifestação do coordenador de assuntos disciplinares para acatar in totum as conclusões da douta comissão processante por seus próprios fundamentos, entendendo que as provas coligidas são suficientes e idôneas para caracterizar a prática das infrações imputadas, à consideração superior. Fecho aspas. O ofício que se seguiu, pelo qual é submetido à apreciação do senhor Presidente da República o decreto de demissão, foi assim redigido: cumpre o dever de submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência os inclusos projetos de decretos objetivando demitir Eleutério Ferreira Parracho, matrícula tal, do cargo de delegado de Polícia Federal, e aqui refere os outros policiais implicados. Os últimos 4 nominados do cargo de agente de Polícia Federal, todos do Departamento de Polícia Federal deste Ministério, de acordo com os artigos tais e tais, por prevalecerem-se abusivamente da condição de funcionário policial. O delegado de Polícia Federal, Luiz Carlos da Silva, e o agente Jorge Alexandre Pimentel
devem ser absolvidos das imputações, haja vista não estarem caracterizados nos autos provas suficientes da prática da ilicitude. Procedimento administrativo disciplinar, orientador das cogitadas demissões, revestiu-se das formalidades legais, concluindo-se pela legalidade da aplicação da penalidade alvitrada. Fecho aspas. Dentro desse contexto, é importante saber, portanto, qual o valor do parecer do coordenador de assuntos disciplinares da consultoria jurídica. Se é obrigatório ou se é dispensável o parecer do consultor jurídico previsto no artigo 29, inciso 4º do Regimento Interno da Consultoria Jurídica do Ministério da Justiça. E terceiro, se o ministro da Justiça estava vinculado ao parecer do coordenador de assuntos disciplinares ao proferir seu despacho. É o que passo a verificar. O referido parecer, favorável ao impetrante, recebeu a seguinte ementa. Polícia Federal, processo administrativo, penalidade de demissão proposta com arrimo apenas no prevalecimento abusivo da condição de funcionário policial. Invalidade. A condição sine qua non para caracterizar a aludida transgressão disciplinar deverá estar alicerçada na obtenção de algum tipo de vantagem, o que não restou comprovado nos autos precedentes da extinta Consultoria Geral da República, cujo parecer, aprovado pelo Presidente da República e publicado no Diário Oficial da União, obriga todos os órgãos da Administração Pública Federal a dar-lhe fiel cumprimento, sob pena de responsabilidade. Inexistência de provas concretas, precisas e definidas, comprovando irregularidades atribuídas aos indiciados. Ausente a materialidade do fato, meros indícios robustecidos pela conduta tendenciosa da comissão processante não servem para qualificá-los de veementes. Inexistência de vícios processuais que maculem o apuratório. A absolvição de todos os servidores é a medida mais adequada, consubstanciada na máxima indúbio pro réu. Fecho aspas. A meu sentir, o ministro da Justiça não está obrigado a acompanhar parecer quer seja favorável ou desfavorável ao impetrante, ou ouvir obrigatoriamente, além do coordenador de assuntos disciplinares, também o consultor jurídico. O ministro, em decorrência do que dispõe o artigo 87, inciso 1º da Constituição Federal, no âmbito do seu ministério, é a autoridade maior. A decisão final a ele pertence. Além disso, os pareceres previstos nos artigos 1º, inciso 13, 17 e 29 do Regimento Interno, por mais abalizados que sejam, por mais ilustres que sejam seus subscritores, servem apenas para orientar o ministro. Se da análise de todo o processado, o ministro, a quem compete decidir, deles vier a discordar, pode proferir a decisão que reflita sua convicção pessoal. Destaco que o Regimento Interno diz no seu artigo 1º, parágrafo 1º, que a função da consultoria é assessorar. O parecer favorável ao impetrante, divergente não só das conclusões da comissão processante, como das demais manifestações dos autos, não pode ter a força de vincular o ministro e tampouco de invalidar o ato posterior de demissão. Na mesma linha de raciocínio, o ministro pode também prescindir do parecer do consultor-geral, se entender que os elementos constantes do processo são suficientes para a sua decisão. É importante, senhor presidente, ressaltar que na Casa Civil da Presidência da República, a proposta de demissão elaborada teve por fundamento o fato de o impetrante se ter prevalecido abusivamente da condição de funcionário policial e não o de ter sido efetivamente comprovada a materialidade do fato, ou seja, o recebimento de vantagem, em relação à qual o consultor do Ministério da Justiça entendeu haver dúvida. Para melhor compreensão e clareza, transcrevo no que importa a referida proposta. Eu vou, por amor à brevidade, furtar-me dessa longa transcrição, mas, basicamente, do que se trata é exatamente isso. A Casa Civil considerou suficientemente demonstrado. Ressalto que as instâncias penal e administrativa são independentes, conforme precedentes desta Corte. Refiro os precedentes. Se o procedimento administrativo tem elementos suficientes para a demissão do servidor, não há necessidade de se aguardar o desfecho da instância criminal para aplicação da penalidade cabível. Por último, não assiste razão ao impetrante ao sustentar falta de motivação no despacho do ministro da Justiça,
nem nulidade do restante do processo. O despacho se reportou expressamente aos fundamentos do relatório da comissão processante e o ato de demissão serviu-se também de fundamentação da proposta de demissão, que antecedeu o decreto impugnado do Presidente da República, no qual foi feita percussiente análise de todo o processado. Por essas razões, pela fundamentação do parecer da Procuradoria-Geral da República, que acolho, concluo pela inexistência do alegado direito líquido e certo e denego a segurança. Todos de acordo? O Tribunal, por unanimidade, denegou a segurança nos termos do voto da relatora. Por último, ministra Ellen Grace, mandado de segurança 23.789, impetrante Roberto Vanderlei Nogueira, impetrado presidente da República e desconsorte passivo, presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Napoleão Nunes Maia Filho, Luiz Alberto Gurgel de Faria, Edvaldo Batista da Silva Júnior, Vladimir Souza Carvalho. Presidente, é mandado de segurança impetrado por juiz federal, doutor... Pedido do ministro Gilmar Mendes. Por quê? Vossa Excelência? Um juiz de Sergipe, não é esse Vladimir Carvalho? Pernambuco. É, da 5ª Região. Eu também estou impedido. Os juízes que são litisconsortes passivos são o doutor Luiz Alberto Gurgel de Faria, doutor Edvaldo Batista da Silva Júnior e doutor Vladimir Souza Carvalho. É esse que gera impedimento de Vossa Excelência. Pois não. Trata-se, como dizia, de mandado de segurança impetrado por juiz federal, doutor Roberto Vanderlei Nogueira, contra o ato do Presidente da República, consubstanciado nos decretos de 30 de junho de 2000, de nomeação por critério de merecimento dos juízes Napoleão Nunes Maia Filho e Luiz Alberto Gurgel de Faria Nogueira, e também contra o presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em razão da formação da lista quádrupla para preenchimento das duas correspondentes vagas naquele tribunal. Fazem parte ainda do polo passivo os 4 juízes federais componentes da referente lista quádrupla. O impetrante sustenta, em síntese, nulidade da lista por violação aos artigos 80 e 88 da Lei Complementar 35, Lei Orgânica da Magistratura. Entende que o correto, por existirem 2 vagas, seria a formação de 2 listas tríplices, e que tal vício torna nula a lista quádrupla apresentada pelo tribunal. Alega que o disposto no parágrafo 4º, artigo 27 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que permite a lista quádrupla, é absurdo e conflita frontalmente com o artigo 88 da LOMAN. Diz ainda que um dos juízes incluído na lista, Luiz Alberto Gurgel de Faria, não preenchia à época o requisito do interstício de vitaliciedade de mais de 5 anos de exercício para a investidura no cargo de segunda instância, pois fora promovido para o cargo de juiz federal em 4 de fevereiro de 98. Contava, à época, pouco mais de 2 anos no exercício do cargo, e, antes disso, exercia o cargo de juiz federal substituto. Invoca a favor de sua tese o precedente desta Corte na ADIM 581 e afirma a ocorrência de nepotismo e de manobras para beneficiar as pessoas nomeadas. Foi requerida a medida liminar e, ao final, a definitiva concessão da segurança. A medida liminar requerida foi indeferida por meu ilustre antecessor, ministro Galotti. O Presidente da República prestou informações. A Procuradoria, o litisconsorte passivo do juiz Luiz Alberto Gurgel de Faria, em contestação, ratificou as informações prestadas pelo presidente do tribunal, e o litisconsorte juiz Napoleão Nunes Maia Filho apresentou defesa coincidente com as informações dos impetrados, e sustentou o cabimento no caso de condenação em honorários de advogados. Os juízes federais Vladimir Souza Carvalho e Edvaldo Batista da Silva não apresentaram contestações. A Procuradoria-Geral opina pela denegação da segurança. É o relatório. Presidente, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa do impetrante. No procedimento de promoção por merecimento, todos os concorrentes à lista, nela não incluídos, têm legitimidade ativa para questionar a sua validade em juízo, caso estejam qualificados para dela participarem.
se e quando houver renovação do ato de escolha pelo tribunal em razão da nulidade, que seja proclamada. Assim entendeu este plenário no julgamento do mandado de segurança 24.509, de que foi relator o ministro Sepúlveda Pertença. Quanto à alegada preclusão, o prévio uso da via administrativa, no caso, não é pressuposto essencial ao exercício do direito de interposição do mandado de segurança. Condicionar a possibilidade do acesso ao judiciário ao percurso administrativo equivaleria a excluir da apreciação do judiciário uma possível lesão a direito individual em ostensivo gravame à garantia do artigo 5º, inciso 35 da Constituição. No que diz respeito ao mérito, entendo que, da conjugação dos artigos 93, inciso 2º B, e inciso 3º, além do 107, inciso 2º da Constituição Federal, com os artigos 80, 82, 84 e 88 da Lei Complementar 35, a confecção de lista quádrupla, ao invés de 2 listas tríplices, corresponde a uma prática legítima. Primeiro, porque o critério da lista quádrupla, no caso de existência de 2 vagas a serem preenchidas, equivale ao de 2 listas triplas, já que, escolhido inicialmente um dos nomes entre 4, ainda restam 3 nomes para a segunda escolha, como bem ponderou o ministro Otávio Galotti ao indeferir a medida liminar no despacho folha 134. Segundo, porque o artigo 88 da LOMAN, a meu ver, permite expressamente o critério da lista quádrupla. Por outro lado, o ato atacado encontra suporte no artigo 354 do Regimento Interno do Tribunal Federal da 5ª Região, que manda aplicar à hipótese o artigo 27 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, no seu parágrafo 4º, o que foi observado no caso ora em julgamento. Com relação ao interstício, o plenário do Supremo Tribunal já assentou que é inaplicável a norma do artigo 93, inciso 2º B, da Constituição Federal à promoção dos juízes federais, por estar esta sujeita apenas ao requisito do implemento de 5 anos de exercício, conforme disposto no artigo 107, inciso 2º da Carta Magna, e que nestes 5 anos se inclui o tempo de exercício no cargo de juiz federal substituto. Eu refiro expressamente os mandados de segurança 21.631, ministro Elmar Galvão, e 23.337, Moreira Alves. Por último, observo que não há nos autos prova efetiva de que tenha havido favorecimento para inclusão na lista do juiz Luiz Alberto Gurgel Faria. Não considero por si só o parentesco em 5º grau com um ex-membro do tribunal suficiente para a conclusão de que tenha havido qualquer favorecimento. Aplicável à súmula 512, deixo de condenar o impetrante ao pagamento de honorários de advogado que havia sido requerido por um dos litisconsortes. E denego a segurança, presidente. Todos de acordo? Presidente, apenas uma observação e vou fazê-la para concluir que, no caso, não há interesse de agir do impetrante. O artigo 88 da Lei Orgânica da Magistratura preceitua que nas promoções ou acessos, havendo mais de uma vaga, é o caso, são 2, né, foram 2, havendo mais de uma vaga a ser preenchida por merecimento, a lista conterá, se possível, número de magistrados igual ao das vagas, portanto, 2 magistrados, mais 2 para cada uma delas. Aí chegaríamos a 6. Confeccionou-se uma lista com 4 nomes. E ele foi incluído nessa lista, não foi, ministra? Ah, não? Não foi incluído nessa lista, exatamente por isso que ele ingressa com mandado de Aí, segurança. presidente, aí eu vou pedir vênia para divergir. Para divergir porque o artigo 88, e nós já proclamamos que a LOMAN está em pleno vigor, até que venha uma lei orgânica da magistratura, né, afinada com o que previsto na Carta de 88, ele é categórico. Ele, ao revelar preenchimento de vagas, de mais de uma vaga, refere-se à confecção de uma lista que fique composta por nomes igual ao número de vagas e mais 2. Quaisquer outros 2, ministro Marco Aurélio, não necessariamente o impetrante.
Hein? Quaisquer outros dois, não necessariamente o impetrante. Não, o que eu digo é que se confeccionou uma lista com quatro Quádrupla, nomes, sim. quando, na verdade, a lista deveria ter seguido com 6 nomes. Porque, veja Mas o veja que o teor está... do artigo que Vossa Excelência mesmo citou. O número de candidatos para o número de vagas, mais 2. Não, mais 2, aí vem a cláusula final, para cada uma delas. Para cada uma das vagas existentes, nós teremos, se 2 vagas, 2 nomes, e para cada uma dessas vagas, na lista, mais 2 nomes. É o que está em bom vernáculo, nas promoções ou acessos, havendo mais de uma vaga, é o caso, a ser preenchida por merecimento, a lista conterá, se possível, número de magistrados igual das vagas, 2, mais 2, apenas não, para cada uma delas. Aí são 6. Quantas vagas? Ministro Marco Aurélio, essa prática... Eu não tenho como essa fechar, prática- Lomar. Essa prática corresponde exatamente ao que é adotado pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que já serviu, inclusive, para preenchimento de Ministro, vagas aqui naquela lei casa e que é reproduzido no regimento local. Lei complementar, e nós não vivemos sob a égide de um direito costumeiro. É verdade, ministro Marco Aurélio. Porque Quanto a a isso, lei é muito clara, presidente. O artigo 88 é de clareza solar. eu não sei se... Evidentemente, só fechando a Loban, dizendo que ela não foi recepcionada nessa parte eu acho e não há conflito com a Carta de 88, é que nós poderemos indeferir essa ordem, eu acho que a não ser É que alternativa. declaremos Pode ter, inconstitucional o para cada artigo vaga, 88. 3 são listas separadas. Claro, mas ainda dá 6, exatamente. São 3, não escolhe dá, um. não dá 6. Mais 3, escolhe um. São os remanescentes. Aí nós teríamos, mas não teríamos 2. Não, né? não, Ah, sim, nós- dá três. não, São são, quatro são nomes? dois, não, são 2 critérios. Um com critério de remanescentes, outro com listas por vaga. É, exato. Então, são 2 critérios diferentes. O tribunal sempre opta. Ou, por exemplo, quando há 3 vagas, por merecimento, ele pode fazer nos termos do artigo, ele tá, ou pode botar 9, 3 em cada uma, 3 não, diferentes. presidente. Porque Presidente, escolheu um, remanesce na segunda. presidente, Não é obrigatório presidente, fazer isso, é isso que É aquela permite. sucessividade de... eu não vejo aqui uma alternativa para o tribunal. A regra é categórica. Nas promoções ou acesso, trata dessa situação jurídica, havendo mais de uma vaga a ser preenchida por merecimento, né? A lista conterá, lista única, mais de uma vaga. Se possível, ninguém disse que não haveria clientela, era possível, portanto, número de magistrados igual ao das vagas, 2 magistrados, mais 2 para cada uma delas. 2 para a primeira vaga, mais 2 para a segunda. Então, são 6 magistrados. Nós não fugimos do que está aqui. Hein? Não, aqui é uma situação concreta que não há uma única vaga, são 2 vagas. Se fosse uma vaga só. Uma vaga seria a tríplice. Seria tríplice. Então, veja bem, veja bem, se seria tríplice a vaga, nós teríamos duas listas de 6. 2 listas de 3. Seriam 6. Veja bem, são 2 vagas, É tem que um aqui da se primeira vaga. viabiliza, Escolhido um, se dão 2. viabiliza, presidente, aqui se viabiliza lista única com 6 nomes, seguindo a regra da lista tríplice. E se viabiliza justamente para evitar que, se pretendendo nomear 2 juízes que estejam na mesma lista, não se possa fazer, considerada a lista tríplice. Os 2 mais um. Vossa Excelência, Eu peço vênia porque percebo, pelo menos, né, considerada não a literalidade, eu acho que, inclusive, teleologicamente, o preceito atende ao princípio da lista tríplice, porque aí aquele que escolherá poderá fazê-lo com um campo de escolha muito maior
considerados os 6 nomes, porque estarão agrupados os 6 nomes. Ele sempre escolhe entre 3. Quem detém o poder, seja o governador do Estado ou o presidente da República, sempre escolhe entre 3. Nunca escolhe, não precisa ter sobra Vamos de separar nomes. as coisas. Algo é um conflito que envolva vaga única. Aí a lista é tríplice, ninguém tem dúvida. Saindo Mas um o dessa lista, legislador, mediante o artigo 88, e para mim de uma forma muito clara, ele disciplinou a situação jurídica em que existentes 2 vagas. E aí deu a opção ao tribunal de confeccionar ou uma lista só ou 2? Não, ele impôs. A lista conterá, se existente mais de uma vaga, integrantes em número igual ao das vagas, e mais 2, parou aí? Não, vem a cláusula, em relação a cada qual das vagas. A menos, presidente, como eu disse, que pudesse fechar a Lomã, e não posso declarar inconstitucional, ser confeccionada para 2 vagas, uma lista com 4, eu creio que se afastou até uma prerrogativa do chefe do Poder Executivo Nacional de escolher entre 6 nomes. Esse prejudicou o impetrante, por exemplo, que poderia constar da lista ombreando com aqueles 4. Se restringiu a escolha do presidente da República. Por isso, eu peço vênia para conceder a ordem. Que a forma poderia ser se ele resolvesse enviar a primeira lista, depois ele teria que fazer uma nova lista, botando os 2 remanescentes, mais um... A Lomã prevê que a lista é única. Ela só sinaliza, indica em preceito imperativo, peremptório, e que eu diria até de ordem pública, porque em jogo a administração pública, afastando, portanto, a vontade em si do tribunal, dos integrantes do tribunal, ela prevê expressamente que, se existente mais de uma vaga, a lista não será tríplice. Será uma lista elaborada e fechada com um integrante, nomes de juízes, em número igual das vagas, mais 2 nomes em relação a cada vaga. Vossa Excelência Eu concede peço a segurança? vênia para me manter fiel ao direito. Concede a segurança. Alguém acompanha o ministro Marco Aurélio? Eu acompanho, senhor. Peço vênia, acompanho. O tribunal, por maioria, negou a segurança, vencidos os ministros Marco Aurélio e Joaquim Barbosa, nos termos do voto da relatora. Agora, eu reconheço que a prática não é essa. Como no Brasil, né, a prática, às vezes, o pragmatismo é que vinga. A prática não Ministro Marco Aurélio, mandado de segurança 25.240, que é coisa rápida, né? Rápido, presidente. E posso chamar o outro também, 25.244? Primeiro é impetrante Flávio Alves da França, impetrado Tribunal de Contas da União, litisconsórcio passivo à União, e o outro, Cassandro Richelieu Pessoa Madruga, impetrado Tribunal de Contas da União também. Palavra, Vossa Excelência. Neste semestre, julgamos situações idênticas. Requisição de servidores pela Justiça Eleitoral, a atuação do Tribunal de Contas da União determinando ao órgão beneficiário da sessão a devolução dos servidores. O servidor sustenta que tem o direito de participar do processo administrativo, né, do Tribunal de Contas da União. Indefiro. Todos de acordo? O Tribunal, por unanimidade, indeferiu a segurança no termos dos votos do relator. Vale essa proclamação para o mandado de segurança 25.240 e o 25.244. Está encerrada a sessão.